Então, galera, nós começamos então a República Oligárquica, né? Na aula ou no bloco anterior, e a gente pôde perceber em gestos muito gerais como que nós vamos atuar no campo político, principalmente nesse período chamado de República Velha. Nós vamos perceber que os produtores de café, né, os famosos cafeicultores, aqueles que nós chamamos de oligarquia brasileira, esse grupo específico, eles vão determinar o poder político no Brasil através da política dos governadores, que é o embrião, né, vamos dizer assim, ou já é o nenenzinho que nasceu do embrião colocado pela própria lógica do Império Brasileiro, da velha política. Essa política que todo mundo fala que não quer repetir no Brasil, essa ideia de uma política, né, pensada aí a partir de os arranjos, né, ou a troca de favores. Pensando nisso, na troca de favores, Minas e São Paulo, né, eles meio que fizeram dobradinhas de governo aí ao longo de todo o período da República Velha. É lógico que é sabido também que durante esse período nós vamos ter uma reação fortíssima, né, dos militares. Nós poderemos também averiguar quando a gente vai falando de movimento tenentista. Mas, por hora, política de governadores garante aí, né, essa ascensão política da oligarquia brasileira, que nós também chamamos de coronéis. Alguns autores falam que o Brasil vivia como se fosse uma grande fazenda e os fazendeiros tomavam conta do Brasil. Quando você vê um texto desse em prova, não se assuste, de fato é verdade. Se você tem, né, política econômica pensada na produção do café e os donos das produções de café tomando conta do Brasil, necessariamente é como se fosse uma fazenda mesmo, e não está errado o texto, não. Só que nem tudo foi só o movimento político bonitinho, né, da forma que ele foi pensado. Nós tivemos muitas revoltas no Brasil no período da República Velha. Alguns historiadores também vão dizer o seguinte, que as revoltas que deveriam ter acontecido antes da consecução da República, antes de virar República de fato, elas aconteceram depois. As mazelas que a República estava encobrindo, né, em 1889, quando foi feita a República, elas vão ser colocadas para fora agora. Uma delas é o próprio não reconhecimento da sociedade enquanto partícipe do processo republicano. E é por isso que a gente começa com as revoltas populares, e nesse caso aqui, chamando a atenção para aquelas que vão ocorrer no campo. São duas revoltas populares, né? Nós temos uma primeira revolta que nós chamamos ela de guerra ou de revolta de Canudos. Eu vou colocar guerra porque a palavra é mais bonita. Guerra de Canudos. Para vocês terem uma noção, a Guerra de Canudos ela acontece no final do século XIX. Para que você está falando isso, Anderson? Por algum motivo, daqui a pouco eu explico. Final do século XIX. A Guerra de Canudos acontece no final do século XIX. É muito comum as provas, né, colocarem os dois assuntos em evidência. Guerra de Canudos e também a Guerra de Contestado. Porém, nós temos que saber definir o momento, o tempo histórico em que elas acontecem. A Guerra de Canudos ela acontece no final do século XIX, então ela é do século XIX. A Guerra do Contestado, que nós vamos ver ainda aqui, ela acontece já no século XX. Então temos que colocar cada um no seu devido quadrado aí. A Guerra de Canudos, também conhecida como movimento messiânico. Anderson, por que é chamado de movimento messiânico? Os movimentos messiânicos, gente, eles são chamados assim porque os seus líderes, no caso aqui o Antônio Conselheiro, tinha ligação direta com as ordens, né, religiosas ou com a questão cristã ou com a questão religiosa envolvida no Brasil. Vamos lembrar que desde quando que o Brasil era um país católico. E nós estamos acabando com essa ideia de catolicismo na lógica do Brasil. A Guerra de Canudos ela tem muito mais a ver com a ideia de república do que qualquer outro movimento. Imagina, quando a república nasce, morre, tá? Nasceu a república, morre a igreja. Em qual sentido? Para o Estado. Quando você tem o nascimento da república, é como se o Estado agora fizesse parte da igreja e a igreja fizesse parte. Não. Você agora está separando Estado e igreja. E o próprio Antônio Conselheiro ficou muito triste com isso, né? Porque desde então o Brasil era um país cristão católico. E dentro dessa ideia de ser um país cristão católico, ele leva para dentro da Guerra de Canudos um movimento voltado para a lógica do Messias, voltado para a lógica do cristianismo. Então, Guerra de Canudos é um movimento messiânico por conta da relação religiosa que tem o movimento. Quem é o líder, né? Quem está à frente desse movimento? O Antônio Conselheiro. E por que eles estão brigando tanto, né?
Para vocês terem uma ideia, o Arraial de Canudos, né, é um lugar estranho. Por quê? Vamos falar aqui um pouquinho da geografia aqui desses lugares. Quando você não precisa copiar, você precisa só de prestar atenção. Imagina que você é chamado de arraial, né? Canudos era um arraial. O Arraial de Canudos, né, ele necessariamente é um lugar estranho. Primeiro que eu quero que vocês entendam o que eu estou fazendo aqui, ó. Imagina que essa região é o Arraial de Canudos, tá? E aí nós vamos construir aqui, ó, as casinhas aqui do Arraial de Canudos, beleza? Eu preciso que vocês acompanhem o meu desenho, porque vocês vão entender o motivo de eu estar fazendo isso dessa forma aqui. Eu estou fazendo regular, mas vocês vão ver que na verdade é irregular. Bom, quando Arraial de Canudos se movimentou, né, e teve o processo da guerra, as cidades que eram construídas no Brasil, porque é o Brasil República, eram cidades assim, ó, planejadas. O exemplo que eu dei aqui é o exemplo de Belo Horizonte. Belo Horizonte, Avenida do Contorno, totalmente quadriculada. Cada linha dessa é uma rua. Então você tem uma cidade perfeita, uma cidade planejada. Os quarteirões foram milimetricamente desenhados. Inclusive, no entroncamento das avenidas Afonso Pena com a Avenida Amazonas, né? Sabemos que esse quarteirão aqui ele é dividido bonitinho, vários triângulozinhos ali sendo formados. Isso é planejar uma cidade e isso era o modelo de cidade que poderia existir numa república. O Canudos, ou o Arraial de Canudos, ele era algo que não deveria existir. Ele era algo que deveria ser apagado do mapa. E eles vão levar esse negócio de apagar do mapa com tanta certeza que vocês vão ver o que vai acontecer. E aí nós temos aqui, ó, o Arraial de Canudos. Cada linha que eu fizer aqui é uma rua, tá? Ou um beco. Os lugares que não tem corte é onde ficavam as casas. Tem ruas no meio dela? Não, gente. Isso aqui é o que nós chamamos comumente no século XXI de periferias, comunidades, aglomerados, favelas, vilas. É a forma que se chama no século XXI, né? Então, toda essa região vermelha aí, ó, ela é a região de moradia, tá bom? Então, aqui, ó, moram as pessoas aqui, ó, no vermelho. O que tá de preto são as ruas. Lembra que não tem rua na comunidade, né? Teoricamente, nesse período aqui, você está falando de arruelas, vielas, né? Coisas muito estreitas. Aqui era um lugar de fácil acesso? Não, gente, os acessos são só esses, ó. Você tem 4 acessos, ó. Não tem mais que isso, não. 5, né? Acabou. Para você entrar ali, você talvez não consegue nem sair direito. Olha, se você entra por esse aqui, ó. Aí tem um cortando, você não sabe pra onde que vai. Quem mora aqui conhece isso aqui muito bem, mas quem não mora fica perdido, normal. Esse tipo de comunidade tinha que ser apagado do mapa, porque a lógica de sociedade é república. E a república foi trazido ao Brasil, os exemplos de república, os exemplos de cidade, por exemplo, criadas lá na França, por exemplo. A França, né, Paris ali, aquela cidade parisiense, ela foi toda projetada. A cidade de Washington, por exemplo, foi utilizada como exemplo aqui no Brasil na época da concepção das cidades republicanas. Nós temos uma outra cidade aqui na Argentina, esqueci o nome dela agora, mas ela também foi uma cidade projetada. E aí pegaram o projeto dela e trouxeram para o Brasil para ver como é que ficou, mais ou menos. Estou mostrando para vocês que isso aqui não deve ser a realidade de uma república. Olha como que eles estavam errados. Eles vão conseguir acabar com Canudos? Vão, na 5ª tentativa. Inclusive, Euclides da Cunha narra muito bem isso. Ele fala que na 5ª tentativa eles conseguiram derrubar Canudos, mas ainda sobraram 5 vivos, entre eles crianças. E aí, quando os militares chegaram no topo de Canudos, eles fuzilaram todo mundo para não ter certeza que ninguém ia nascer daquele lugar ali. Matou todo mundo. Além disso, o governo passou aqui, ó, criou uma barreira, né? Aquelas que nós chamamos de hidrelétricas, e aí a água cobriu todo o Arraial de Canudos para não ficar nem na história. Eles queriam apagar Canudos, porque porque o Arraial de Canudos, ele meio que se colocou contra a ordem do dia, contra o Estado. Raiva eles tinham de Canudos, porque era uma república. Só que eles não conseguiram acabar com Canudos, né?
Ele acabou com esse Canudos e surgiu vários outros Canudos, né? Só olhar para o Rio de Janeiro hoje, em pleno século XXI. Só a gente olhar em volta da Avenida do Contorno, em pleno século XXI. Pedreira Prado Lopes, Morro das Pedras, Alto Veracruz, Morro do Papagaio e por aí vai. E aí, não peguem a fala como preconceituosa. Peguem a fala como uma república mal feita. Eles viram lugares na república para quem tinha dinheiro. Quem não tinha dinheiro ficou à margem da sociedade e teve que se virar com o que tinha. Como acontece até hoje. As pessoas que vivem nas condições insalubres não é porque elas querem. É porque não existe no país, e nunca existiu no Brasil, um projeto de sociedade que garantisse a essas pessoas essa ideia de cidadania aí que a gente está falando. Ah, professor, mas as pessoas moram na comunidade, o que quer? Não é assim que funciona, não. Não é assim que funciona. Compra ali um terreno, Savassi. Compra um terreno aí em Belvedere, regiões de Belo Horizonte. Você não tem que ter milhões. Se você não tiver milhões, você não compra. Então, assim, não é eu que determino onde eu moro. Quando eu nasci, já determinaram onde eu morava. Eu não escolhi, não. E meu pai e minha mãe também não escolheram. Lembra que em 1888 eles acabaram com a abolição, acabaram com a escravatura, na verdade, né? Agora os negros estão livres. Vai para onde, mano? Voltar para a África, nadando? Tiveram uma mesadinha? Um lotinho? Um burrinho? Não, então não tem jeito. Então vai ser morador de rua mesmo. Vai fazer o quê? O que é esse quer? Quer não, filho. Não tinha outra opção, não. Inclusive, essas comunidades todas que eu citei em Belo Horizonte aqui em volta foram formadas assim. Foi aonde eles podiam ficar. E aí eles foram criando casinhas. E aí foram criando e permaneceram lá até agora, né? E aí o poder público no século XXI tenta consertar os arraial, fazendo uns predinhos. Como assim, professor? Predinho? Gente, predinho é o nome popular, né? É como as pessoas chamam. Ninguém chama um condomínio na Pedreira Prado Lopes de condomínio, eles chamam de predinho. Carandiru. Credo, professor! Dó, não fica triste não, é assim que as pessoas fazem mesmo. Não é eu não, gente. É a sociedade. Ela olha para as pessoas e ela cria um preconceito automaticamente nas suas falas. E aí eu tento consertar o arraial, que não tem jeito de consertar. Até porque quem mora em um arraial não sabe morar em prédio. Mas você está chamando ele de burro? Não, gente, estou chamando ele de liberto. Uma pessoa que mora em casa para morar num apartamento, ele tem que estar muito animado. Ele tem que reaprender a viver. Por quê? Ele saía lá, colocava a toalha no varal para secar. No apartamento não tem varal, senão, mano, é tudo dentro de casa. Aquelas roupas com cheirinho de mal lavado, sabe? Então, é apartamento. A realidade muda muito. Como é que eu faço? Eu penduro na janela. Aí faz aquela extensão de varal, assim, amarra o varal de uma janela na outra, já viram? Aí põe aquele monte de trem. É porque eles querem fazer isso? Não, porque eles aprenderam 8 pessoas na casa. Como é que seca a roupa dentro do apartamento, gente? Me explica um trem desse. Bom, ninguém tem secadora, né? Que é outro problema também. Fora o movimento da Guerra dos Canudos, que vai trazer essa mazela que eu acabei de trazer para vocês aqui, nós vamos ter um outro movimento popular do campo, né? Se a gente for parar para pensar, pouco tempo depois, né, já no século XX, nós temos a Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado, ela necessariamente, ela é um movimento do início do século XX. Ou seja, nós temos aqui de novo outro movimento messiânico. Nesse caso, nós temos João Maria e Zé Maria. Como liderança aqui. Aqui a briga é por terra. Luta por terra. Por isso chamada região do contestado. Há uma contestação territorial ali naquela localidade. Essa luta por terra que vai acontecer no contestado, automaticamente, diferente do que aconteceu na Bahia, né, na Guerra de Canudos, é um movimento que foi provocado inclusive pelo próprio governo. Nessa época, nós temos no sul do Brasil a construção, né, de, primeiro, empresas madeireiras chegando, empresas de linhas de trem. Nós vamos ter aí duas, a Brasil Highway, que é uma ferrovia, e a Salton Brazil Lumber e Colonization,
que era uma madeireira. Essas duas empresas vão tomar o lugar da comunidade do contestado. Inclusive a possibilidade dada pelo próprio governo. Para não perderem as suas moradias e seu território, eles começam a contestar. Já vou avisando. Lutar por terra contra o governo é perder de tempo. O governo ganha, tá? Essa galera aqui vai ter que caçar um outro caminho para viver aí. Por quê? Vai ter a Brasil Highway e vai ter a empresa Colonization de madeira lá dentro desse lugar. Não tem chorumela, tá? De novo, é um movimento que traz as características cristãs, né? Ou traz o cristianismo para dentro da discussão. Diferentemente daquilo que aconteceu em Canudos, na Bahia, nós temos no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina uma propositura diferente, porém com a mesma embrionagem ou com a mesma ideia de contexto religioso. O fato é que essa galera vai lutar em vão. Tá? Vai lutar em vão em qual sentido? Eles não conseguem tirar a Brasil Highway e a Colonization lá das suas propostas de construir uma estrada de ferro e também de construir uma madeireira. Beleza? Bom, espero que eu tenha ajudado. Tem um detalhe importante aqui que a gente tem que ver. É muito comum você pegar os dois movimentos e trabalharem eles numa mesma questão, tá? Se trabalharem eles numa mesma questão, a única coisa que é comparativo são a ideia de serem messiânicos. As causas são diferentes. Enquanto na Bahia você tem um movimento messiânico, pensando no Antônio Conselheiro, por exemplo, que era contra a vida noturna. Antônio Conselheiro era contra a vida noturna. Um dos projetos da República é a iluminação pública noturna, ou seja, ilumina tudo, as pessoas vão ter vida noturna. A igreja perdeu o atestado, né, de nascimento, que é a certidão de nascimento, e a igreja perdeu o certidão de casamento. Porque todo mundo que nascia antes da República era registrado pela igreja quando batizava. E todo mundo que casava era registrado pela igreja quando casava. Por isso tinha tanta validade, o batistelo e o registro de casamento. Não sei se já aconteceu na sua família, mas é muito comum os nossos avós, os bisavós, recorrerem ao batistelo e a certidão de casamento da igreja para provar para o Estado que ele estava vivo naquela época. Porque eram os documentos vigentes e eram os que usavam. Hoje, no Estado republicano, você registra no cartório. O casamento só vale com registro no cartório. Inclusive, se você for casar na igreja, é obrigatório que o casamento seja depois do casamento no civil. Porque casamento na igreja não tem validade legal, só o casamento no cartório. Que aí você até precisa de um juiz, né? E várias testemunhas, assim. Esse mesmo que você quer, mano, né? Aí você vai, tudo no amor, né? A gente fala o ali com a boca boa, né? Aí depois vem um casamento mesmo, aí você começa a entender o que você falou que é. Mas é isso aí. Tamo junto.